Fala pessoal, muito boa tarde a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos a mais uma análise de fechamento, pregão desta terça-feira, dia 7 de junho. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Kaique Stein, eu faço parte do time de analistas técnicos aqui da DV Invest. E se você caiu aqui pela primeira vez, eu já te convido aí de imediato a se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações. Ontem tivemos uma pessoa que caiu pela primeira vez aí, foi o Márcio. Inclusive ele perguntou aí se tinha conteúdo educacional por aqui, se a gente ensinava um pouco de análise técnica. E minha resposta para o Márcio e para todos vocês que estão aqui pela primeira vez é que sim, existem vários vídeos de aprendizado aqui no canal, então aproveita aí todo esse conteúdo gratuito, tem muita coisa boa ali de que o Márcio até perguntou, né? Tem as formações de Kendo, né? Martelo, nuvem negra, bebê abandonado, enfim, todos esses aí. Tem tudo aí no canal, tá? Então dá uma vasculhada, tem bastante coisa boa aí. Eu mesmo já assisti, não vou falar que todos, mas grande parte dos vídeos aí do canal Dalton, tá? Então aproveita que tem muito conteúdo bom. E para você que já está um pouquinho mais avançado, tem interesse em aprimorar aí a sua parte técnica, aprender um pouco mais sobre a metodologia do Dalton, tem na descrição desse vídeo, eu achei que era esse QR Code aqui, mas é na próxima cena, né? Mas tem aqui na descrição do vídeo e o QR Code da próxima cena também, o link se você tem interesse em participar da nova turma, né, do curso do Dalton. É a primeira turma do ano de 2022, a última foi lá em novembro de 2021, então ele não sabe quando vai abrir de novo, e literalmente ele não sabe, né? Acabou abrindo aqui no meio do ano, desse ano. Então se você tem interesse, estava aí esperando há muito tempo, quer aprender um pouquinho mais, quer focar um pouco mais ali na sua gestão de risco, aprimorar as suas entradas, onde colocar um stop, procurar pelo melhor objetivo, faz sentido. Além disso, tem ali 12 mentorias exclusivas, um Zoom comigo e com o Dalton ali para a gente falar um pouquinho, tirar suas dúvidas. Então, assim, é bem relevante mesmo, bem, assim, eu diria que é fora da curva essas mentorias, tá? Sendo bem sincero aí para vocês. Inclusive, se você é aluno do Dalton, já participou de alguma das mentorias, deixa aí nos comentários para que outras pessoas consigam aí visualizar o quão boa é essa mentoria, né? Então, assim, vou parar de falar e vou deixar aí que vocês que já são alunos comentarem aí para as outras pessoas ficarem sabendo. Enquanto isso, vou rodar a vinheta, você já aproveita também para deixar o seu pedido da análise de fechamento de amanhã. Então, agora sim, Ibovespa na tela, e aqui do lado o QR Code que eu mencionei para vocês do curso Invista Melhor, a turma que o Dalton está abrindo nesse ano, a primeira turma desse ano. Não sabemos se é a última aí, mas enfim, a última foi só em novembro, então já faz mais de 6 meses aí, né, a última turma. Então, se você tem interesse, não perde essa oportunidade, tá? Lembrando aí das mentorias exclusivas que tem, sim, faz muita diferença mesmo no aprendizado, tá? Ativos que serão analisados hoje: Ibov, mini índice, mini dólar, Petro, Vale, AESB3, LWSA3, BBSE3, VEG3, BBDC4, Ambev, né, ABEV3, Itube4, TRPL4, Via, Ciel3 e Tesla. Esses serão os ativos analisados na nossa análise de fechamento. Deixa eu só colocar o ar-condicionado aqui. Perfeito, então vamos lá. Por isso que eu não melhoro também, né? Nariz tudo entupido e o ar-condicionado torando aqui em cima na cabeça. Ibovespa na tela. No dia de hoje, queda de 0,11%, perdeu ali a mínima do pregão de ontem, então estabeleceu um movimento de baixa, tecnicamente falando. Já havia saído, né, dessa região aqui de lateralização que vinha sendo apresentado, ontem mesmo já tinha confirmado esse fechamento abaixo. Com essa perda de mínima vai aumentando aí cada vez mais a probabilidade de buscar esse suporte, esse topo, na faixa dos 108,789, algo que eu havia mencionado ontem também, né? Que se perdesse essa mínima, aumentava essa chance aqui de vir buscar esse nível de preço. Qual que é um ponto importante da gente ressaltar aqui hoje? Que mesmo o Ibov apresentando aí essa queda, pequena queda de 0,11%, quando a gente pega o Ibovespa com peso igual, os ativos caíram um pouquinho mais, tá? Caíram 0,93%, tá? Então, assim, quem segurou o Ibov hoje foi Petro e Vale, tá? Petro e Vale aí basicamente segurando bem o nosso índice. A gente vai mostrar aí o restante, vários ativos caíram forte aí no dia de hoje, tá? Dando sequência aqui, vamos falar de mini índice. Deixa eu já tirar os ativos aí da tela também. Aí, agora sim. Mini índice neste momento
Fechou, mini índice fechou aí, não, tá, ainda está em negociação. 0,33% de queda, perdendo a mínima do pregão de ontem. Então depois que saiu dessa congestão, candle forte de baixa, onde indefinição vai ficar na maior probabilidade de dar sequência nesse movimento. Vamos dar uma olhadinha no gráfico de 60. Abre dentro do gap de baixa, fugindo da lateralização que vinha sendo apresentado lá no gráfico de 10, recua, fecha o gap, dá sequência no movimento, volta de novo lá e fica lateralizado o dia inteiro, respeitando a região da média. Então assim, basicamente a melhor operação foi essa aqui, que foi mencionada aqui na análise de fechamento de ontem, tá pessoal? É importante ressaltar isso aí, foi mencionado aqui na análise de fechamento de ontem. Kaique, não entendi nada aí no gráfico de 60, coloca lá no de 10 pra gente. Bora lá. Gráfico de 10 minutos. Gap que eu mencionei, foi lá, bateu na média, bateu na resistência de lateralização anterior, confirmou o topo, olha lá, confirmou o topo, deixa eu dar um zoom aqui, abrindo possibilidade da venda, deu sequência no movimento, bateu no objetivo ali, tá? Uma das melhores operações do dia aí, eu diria. Depois, muito difícil, né? Um movimento bem travado aqui, né? Bem travado mesmo. E agora vindo para confirmar aqui, ó, um sinalzinho de topo descendente, respeitando a região da média móvel de 13 períodos. Amanhã abriu perdendo essa mínima, eu abriria a venda, tentando pegar a continuidade do movimento, pelo menos até a região dos 109.846. Stop aí acima da máxima, bem protegido pela média, e o topo que pode vir a ser formado, tá? Então abriu aí perdendo essa mínima, eu focaria na ponta vendedora, pelo menos até essa região aqui de baixo, que eu mencionei, dos 109.800. Que aí aqui se abrir já no gap de baixa, próximo do suporte, abre possibilidade de compra no sinal de alta, tentando pegar esse repique até a média, ou fechamento no gap, ou bater em algum nível de resistência aí. Saída e possibilidade aí de abrir uma venda numa sinalização de topo, tá? Sinalizou topo descendente, foco aí na ponta vendedora mais uma vez. Kaique abriu no gap de baixa, mas não conseguiu nem apresentar esse repique relevante aí. Foi 2, 3 candles aqui, já que apresentou um sinal de topo descendente. Foco na ponta vendedora também, tentando pegar a continuidade no movimento de baixa. E para compra, Kaique, somente se abrir acima aí dos 110.600, basicamente, um gap de alta, recua fraco e gera um sinal de fundo ascendente. Melhor ainda, se for mais próximo possível aí da média móvel de 3 períodos. Lembre que ontem eu mencionei, né, que abriria essa possibilidade de compra se fosse algo nesse sentido. Veja que respeitou, né? Depois de abrir com o gap de baixo, ó, olha quantos toques teve aqui nessa região aí, dos 115 e 550 basicamente, 110 550, perdão. Então assim, precisa abrir um gap de alta fugindo dessa região, volta para confirmar um fundo acima e aí sim eu abriria essa compra. Enquanto operar abaixo aí da média, abaixo dessa região, qualquer sinal negativo eu operaria na ponta vendedora. Dólar, no dia de hoje, excelente alta aí foi apresentada, né? 1,46%, chegou a apresentar uma alta um pouquinho maior, né? Fugiu da curva aí hoje a volatilidade, né? Quando a gente olha aqui o true range, né? Na média o dólar vinha oscilando 77 pontos e hoje mostrou aí uma oscilação de 138 pontos, quase o dobro aí, né? Então foi muito fora da média aí o que foi apresentado no dólar no dia de hoje, tá? Voltou para cima da média, apresentou um viés mais positivo, pode caminhar em direção à média móvel do gráfico semanal. Olha aqui, ó, né? Pode vir buscar essa região. E eu comentei aí no radar do mercado hoje que formou um fundo próximo do fundo anterior, né? E eu falei, né? Ah, então Kaique, é um fundo duplo? Não, né? Ué, como não? Tem dois fundos na mesma região, só confirma o fundo duplo se supera a máxima deste topo, na faixa dos 5.283. Enquanto não superar essa máxima, não é um fundo duplo, tá? Pode até parecer, mas enquanto não confirma, não é um fundo duplo, tá? Ah, então pode bater aqui na média e dar sequência no movimento de baixa? Pode, que não caracterizaria o fundo duplo, né? Então por isso a gente precisa necessariamente dessa superação de máxima aqui, tá bom? Voltando lá, intraday. Porrada aqui pra cima, né? Pancadaça aqui pra cima, foi lá nos 4.970, bateu, se não me engano, a resistência, respeitou aqui a resistência desse, tinha um gap aqui pra trás, né, ó. Então foi um pouquinho ainda mais para cima, mas respeitou ali como nível de resistência e gerou sinalização de venda, tanto no gráfico de periodicidades mais baixo, quanto aqui no gráfico de 60 minutos, né? Tentou apresentar um sinalzinho de fundo aqui, mas assim, seria interessante vir buscar a região da média móvel, tá? Então se abrir aqui num gapzinho de baixa, mais próximo da média, daria para operar na ponta vendedora tentando pegar a continuidade aí desse movimento, tá? Onde fica a média, Kaique? Aqui nos 4.890, tá? Basicamente. Mesmo se perder aqui a mínima desse fundo, mesmo se perder, tá pessoal?
ainda focaria mais na ponta compradora, tentando pegar a continuidade aí do movimento, tá? No gráfico de 10 seria basicamente o que? Abre aqui, ó, um pouquinho mais abaixo só, tá? Mas seria próximo de toda essa lateralização. Tentaria ainda pegar esse movimento todo aqui. Agora, se abre num gap mais forte de queda, eu já tomaria esse cuidado de tentar pegar a reversão, tá? O que eu tentaria pegar? Um repique, né? Então, abriu uma aspiração de máxima aqui, eu tentaria pegar esse repique primeiramente. Testou essa lateralização, testou a região da média móvel, gerou sinal de baixa, eu pularia fora. Abriria a venda de uma vez só? Tomaria um certo cuidado, tá? Tomaria um certo cuidado porque aqui teve força relevante, né? Se a gente pegar a retração de Fibonacci, vamos dar uma olhadinha até. Retração de Fibonacci aqui de todo esse movimento de alta. Ó, tá respeitando a retração de 50%, né? Olha lá. Então, por isso que eu falei, ó, nem sabia dessa retração, tá? Sendo bem sincero. Por isso que eu falei de abrir aqui próximo, né, dessa região, dos 4.890. Mesmo que venha até perca aqui uma mínima, mas fecha acima aqui, ainda olharia mais para a ponta compradora. Agora, se já abre aqui, ó, abaixo aí dos 38,2%, né? 4.877 pontos, basicamente, eu tentaria pegar esse repique, né? E aí, realmente, a ponta vendedora aqui ficaria interessante também, né, na sequência, mas daria para apostar uma compra aqui na sequência, se gerasse esse gapzão aqui, tá? Eu estou no gráfico de 10 minutos, tá bom, pessoal? Kaique, se abrir um gap de alta? Gap de alta, recuo, fechando testando a média, testando essa região de topo nos 4.910, gerou sinal de fundo, foco na ponta compradora, tá? Kaique, abriu num gap de alta e já deu sequência. Foco na ponta compradora na primeira aspiração de máxima, tentando pegar também a continuidade do movimento, pelo menos até a região ali dos 4.960, tá bom? Dando sequência, Petrobras, no dia de hoje, bela alta aí de 1,19%, chegou a apresentar um movimento mais relevante durante o dia, né? Testou esse nível de resistência de topo anterior na faixa dos 31,20 e respeitou. Ponto positivo, fechou acima da média. Ah, Kaique, você tinha falado que você não compraria aqui, né? E olha lá, tá andando, né? Pois é, eu não compraria, não comprei. E também não compraria nessa aspiração de máxima hoje, não compraria nessa aspiração de máxima amanhã, tá? Mantenho a minha avaliação em cima do papel. E isso é a minha visão, tá, pessoal? Por que então, Kaique? Porque no semanal gerou um sinal de correção, gerou um sinal de topo. A maior probabilidade ainda é de vir buscar a região da média, enquanto não superar ali a região dos 32,63, que seria o quê? Reverter esse topo, né? Então, enquanto não reverte esse topo, a expectativa maior ainda é de testar a média, ou seja, voltar aqui próximo da região dos 28,80 no gráfico diário, tá bom? Então, por isso que eu não abriria. Ah, Kaique, se não volta? Bom, se não voltar, testa lá o topo, gera um sinal de alta acima da média aqui, seria algum ponto interessante de compra. Nesse momento, não abriria essa compra aí não. Para quem está comprado, Kaique, stop abaixo da mínima de hoje aí, R$ 30,16. Vale, no dia de hoje, 2,34% de alta, foi relevante, foi bonito. Basicamente, ainda dentro dessa lateralização aqui, o ponto positivo é que conseguiu superar a máxima desse topo que havia sido apresentado, né? Agora precisa dar continuidade para não ser aí um falso rompimento desse topo, né? Ou seja, volta aqui e testa a média, o que seria muito interessante também, tá bom? Para ter uma aspiração de máxima e uma possibilidade de compra aqui na sequência, tá? Olharia com bons olhos aí, inclusive, para essa correção aqui nos próximos dias para tentar abrir uma compra, tá bom? A média móvel cruzando de baixo para cima aqui faria muito sentido. Para quem está comprado, stop abaixo da mínima de hoje em 88,11. Falando aqui das recomendações swing trade, AES-B3 no dia de hoje caindo 1%, ontem que quase acionou o nosso stop, né? Hoje já vindo aqui fechar um pouquinho mais abaixo, ainda acima da média, mas retomando o viés um pouquinho mais negativo, né? Chegou a oscilar forte aqui, respeitou essa lateralização. Enfim, ainda mais dentro de um movimento travado, mas como não atingiu o nosso stop, continuamos posicionados aí na operação. Uma confirmação de um fechamento abaixo aí dessa região seria mais interessante para a nossa operação na ponta vendedora. Falando de LWSA3, no dia de hoje, alta de 0,83%, apesar de ter aberto aqui num gap de baixa. Então segue aí um pouco mais positivo, apesar de não ter tido uma aspiração de máxima, mas de ainda poder dar sequência nesse movimento aqui nos próximos dias. Também continuamos posicionados aqui no papel. Falando aí agora de BBSE3, no dia de hoje queda de 0,97%, deixa eu só confirmar uma coisa. O stop está em 25,28.
bem próximo do stop, mas não bateu. A mínima do dia de hoje foi em 25,33, tá? Então enfraquecendo bastante aqui a nossa operação na ponta compradora. E se bater ali nos 25 e 28, 25 e 28, aciona aí a nossa saída e a gente pula fora dessa operação, tá? Enquanto não acionar aí, a gente continua posicionado. Lembrando que essa foi uma recomendação enviada aí pelo Lucas, nosso analista técnico aqui também. Na sequência temos aqui VEG3. Essa é uma operação na ponta vendedora, na perda da mínima deste candle. Hoje aí caiu 0,12, né? Apesar do candle, formato de um candle de alta aqui, né? O dia foi de baixa por conta do fechamento de ontem acima, né? Enfim, trabalhando abaixo da média móvel, segue um viés mais negativo, apesar da lateralização, com expectativa de poder dar sequência nesse movimento de baixa, a favor aqui da nossa recomendação de venda. E também tivemos BBDC4. Essa daqui era uma operação na ponta compradora, nessa sinalização aqui de fundo, e hoje a gente reposicionou o stop, tá? Tava um pouquinho mais abaixo na volatilidade, e a gente colocou abaixo da mínima ali do fundo nos R$19,73, tá? Então atingiu aqui o nosso stop, então pulamos fora da operação, tá bom? Como esse fechamento aqui de ontem não tinha sido legal, hoje a gente já reposicionou esse stop para encurtar um pouquinho mais aí a perda nessa operação, tá? A expectativa é de que realmente o papel possa esticar um pouquinho mais esse movimento aqui, ó, e vir buscar a região da média no semanal, tá? Então realmente aí um viés um pouquinho mais negativo aqui para BBDC4 de poder buscar, por exemplo, a região dos 19,40. Então, para quem está posicionado aí no curto prazo, né, esse sinal aí de perda do fundo anterior foi um sinal de saída aí, tá bom, pessoal? E vou colocar na tela para vocês o resultado. Já ia me esquecendo. Ia tomar bronca do Dalton. Merecidamente. BBDC4. A operação deu um prejuízo de 1,65% e sobre o capital total de 0,38%. Normalmente aqueles 0,5% de baixa que vocês sempre visualizam aqui, né? Mas como a gente diminuiu aí o stop, né? A gente reposicionou esse stop, então o prejuízo sobre o capital total foi menor também, tá? Então tá aí para vocês o resultado de BBDC4. E por favor, se eu esqueci ou o Dalton esquecer, podem nos cobrar, tá? O Dalton nunca vi ele esquecer na realidade, né? Mas podem nos cobrar. A gente sempre fala aqui com ganho ou com perda, a gente sempre mostra aqui para vocês. Essa foi uma recomendação enviada pelo Dalton mesmo, tá? E o reposicionamento de stop também, tá bom? Foi do Dalton. Ambev 3. Foi um pedido ali da análise de fechamento de ontem, no dia de hoje caindo 2,28%. E depois de tanto lateralizar, hoje apresenta aí um movimento mais forte de queda, podendo vir buscar essa região de fundo um pouco mais abaixo, nos R$ 13,53. Depois dessa região tem um outro fundo na faixa dos R$ 13,18. Para quem está vendido, eu tentaria buscar esse outro fundo um pouquinho mais abaixo. Para quem está comprado, hoje foi um sinal de saída, amanhã uma nova perda de mínima é mais um sinal de saída, tá? Não vejo possibilidade de continuar posicionado e nem de abrir compra aqui no curto prazo. YouTube 4, no dia de hoje, apresentando aí 0 a 0, né? Então, estabilidade. Ficou no 0 a 0. YouTube 4 tá interessante, né? Porque tá numa correção bem fraquinha aqui, segue ainda numa tendência de alta. BBDC4 também, apesar da perda do fundo ali, tá? Segue dentro de uma tendência de alta. Tem uma região de topo um pouquinho mais abaixo, ali nos 25,25. Então pode ainda vir testar esse nível de preço, para depois tentar apresentar algum sinal de alta aí, tá? Também teve uma superação de máxima aqui em YouTube 4 e que foi anulada aí, né? Esse sinal de fundo, tá? Foi um pouquinho mais difícil de visualizar do que de Bradesco, né? Mas teve aí também, tá? E tá testando já a média no semanal ali, ó, tá? Tá vindo, né? Testar a região da média no semanal. Enfim, para quem tá comprado aí, essa perda de mínima foi um sinal de saída. Para quem tá interessado em comprar, fica difícil abrir essa superação de máxima aqui amanhã, tá? Seria realmente de colocar um stop bem curtinho, igual o de BBDC4 aí, né? Para não perder muito capital se tivesse a superação de máxima e na sequência uma perda de mínima aqui, tá? Falando de TRPL4, acho que pela primeira vez aqui no fechamento, é um pedido de longo prazo aí, que foi enviado no fechamento de ontem, para compra. E eu não vejo possibilidade de compra nesse momento, tá?
A tendência aqui basicamente ainda é de alta, tá? Mas vem sendo bem enfraquecida aqui por conta desses 3 movimentos aqui, desses 3 candles de baixa, tá? Seria interessante se esse mês conseguisse se recuperar e fechar acima da média móvel. E para compra eu só vejo possibilidade se no mês que vem superar a máxima desse mês, que por enquanto está em 24,48. Via Varejo teve ali bastante solicitação no fechamento de ontem. Aqui havia apresentado uma sinalização de fundo na semana passada. Na segunda, ontem, anulou essa sinalização de fundo, sinal de saída. Hoje, mais uma perda de mínima, foi mais um sinal de saída para quem estava comprado. Para quem abriu venda aí nessa reversão de fundo, possibilidade de dar sequência no movimento de queda, vindo testar a região ali dos 2,60. Semanal confirmou um sinal de topo descendente próximo da média móvel, então o que reforça também a possibilidade de dar sequência aí nesse movimento de baixa. Não ficaria posicionado na ponta compradora nesse papel. Próximo papel, Ciel 3, que no dia de hoje apresentou uma queda um pouquinho mais acentuada de 4,28%. Pela primeira vez veio testar a região da média móvel depois deste longo movimento de alta. Se amanhã deixar um candlezinho de definição e na quinta-feira uma superação de máxima, abre possibilidade de compra aqui no papel, tá? Então eu ficaria de olho, deixaria anotado aí, tá? Se esticar mais do que a média, tem suporte um pouquinho mais abaixo na faixa dos 3,63. Cai que eu estava comprado para médio prazo. E aí, eu posso colocar o lucro no bolso com essa perda de mínima? Sim, seria uma possibilidade, tá bom? De colocar aí esse lucro no bolso, pegou desde esse fundo, se quando testou a média, enfim, seria uma possibilidade aí nessa perda de mínima de colocar aí esse lucro no bolso, tá bom? E por fim, Tesla, que foi o pedido ali também no fechamento, nos comentários. No dia de hoje apresentando alta de 1,29%, mas vejam que vem operando abaixo da região da média móvel de 13 períodos, tá? Então tem que tomar bastante cuidado. As mínimas aqui estão ascendentes, se continuar testando a média e gerar uma sinalização aí de perda de mínima, pode acentuar essa queda ainda mais, poder vir buscar, por exemplo, a região dos R$ 93,00. E R$94,00, perdão, e 30 centavos, que seria esse fechamento aqui, tá? E não a mínima ali, tá? Então, se confirmar aí a perda dessa leve lateralização que vem sendo apresentada, pode esticar um pouquinho mais aqui sim. Seria o que então? No semanal também, perder a mínima ali da semana passada, tá? Então, realmente seria algo ruim e eu não continuaria mais posicionado nesse papel se perdesse aqui os R$ 104,75, tá bom? Para trazer um viés mais positivo, tem que ter a confirmação de um candle de força, fechando acima da média móvel aí de 13 períodos. Melhor ainda se volta para cima desse topo que foi apresentado na faixa dos R$ 118,30, tá bom? Então é isso, pessoal. Muito obrigado aí pela atenção de todos vocês. Por gentileza, não esqueça de deixar o joinha aí no joinha nesse vídeo para ajudar a gente aqui no canal. Também deixa aí nos comentários se você quer algum ativo para amanhã, um banco, uma elétrica, um ETF, uma BDR, um BDR, né? Pode deixar aí nos comentários, tá? Não se esqueçam, o link está aqui na descrição, mas durante todo o vídeo aí teve o QR Code aqui do lado, trocando ali para a nova turma do curso do Dalton, tá? Então se você tem interesse, pode mandar mensagem aqui se você tem alguma dúvida, tanto para mim quanto para ele lá no Instagram, tá? A gente tira todas as suas dúvidas aí, então fiquem à vontade para nos questionar aí sobre essa turma, como é que funciona a mentoria, tem mais bônus e tem bastante bônus aí, tanto de assinatura aqui da DV Invest, quanto de outros cursos também, enfim, tá bem bacana mesmo essa nova turma aí, tá bom? Então vale a pena aí conferir ou tirar todas as suas dúvidas, tá? Um grande abraço a todos vocês, uma excelente noite de terça-feira. A gente se vê amanhã mais uma vez aqui no canal com o nosso radar do mercado e na sequência, mais uma vez, a análise de fechamento, tá bom? Um grande abraço a todos vocês, pessoal. Até mais.